Quando você me aparece com uma descrição de 250 folhas, cara, isso não é nem uma carta de amor, isso é uma novela, é uma tragédia, eu não sei que diabo que é um negócio desse, porque... Algumas são comédias. Não, é verdade. Isso não é verdade, mas veja. Não, é isso mesmo. Mas veja, por que é necessário dizer um negócio desse? Porque você vê que aquilo está sendo colocado ali de uma maneira estratégica. É isso que você olha para o negócio e diz, normalmente vem dos órgãos do Estado, mas é possível você imaginar que os órgãos do Estado, Lênin tem dito muito isso, né? Que os órgãos do Estado ajam estrategicamente do modo tal a poder fazer valer o direito para condenar as pessoas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quanto você consegue falar para poder captar aquilo que do fato da vida, não é? Há de ser expresso para lá, imaginando que isso pudesse ser um conflito de interesse, possa ser levado para lá e que dê conta, como narrativa do fato da vida, dê conta em face da tipificação. Está entendendo? Por isso que, estão escutando? Por isso que a imputação deve ser clara e precisa, em face do princípio da correlação, mas principalmente porque deve dar conta da tipificação. De repente o sujeito está de tênis ou está de sapato, pode não importar nada no homicídio que se praticou. Pode importar. Ele pode ter chutado alguma coisa, por exemplo. Né? Pode não importar nada o que significa dizer. Então comporta a narrativa esse algo mais que se define assim, né? Que extrapola aquilo que vai para além do que é necessário. Que vai para além do que é necessário. Agora, se alguém faz isso, coloca no além do necessário, pode ter aí, se não uma cilada para o juiz, a não ser que o juiz esteja de acordo. Não é? Que pode estar mais do que isso, do que, se não uma estratégia, não é? Uma estratégia justo para dificultar a prova, ou seja, o conhecimento que se vai para lá. Quanto de conhecimento você consegue colocar lá para dar conta daquilo, imaginando que as testemunhas têm para dizer aquilo que têm para dizer. Não é? É por isso também que, tendo que se dar conta da tipificação, é preciso que também ela, a tipificação, seja precisa. A precisão da tipificação seja em fase da reserva, seja em fase da tipicidade, seja em faixa, em razão da taxatividade, precisa dar conta justo para você poder, em matéria processual, definir como fundamento imputado aquilo que dá conta da realidade de lá. Portanto, se você não consegue fechar na descrição, porque não tem fechamento lá, não é? É evidente que você precisa, digamos, se quisesse ser honesto, porque me parece que a questão tem sido estratégica e tanto quanto desonesta, mas se você quiser ser honesto, você precisa dar conta de um lugar vazio que está lá. A gestão temerária. A gestão temerária é um bom exemplo para isso. A gestão temerária. Olha, você pega a lei de lavagem, sei lá, a lei de capitais, e vê o sentido que tem essa tipificação vazia que eles têm feito, né? Essa coisa que se forma, serve dentro de uma perspectiva estratégica, de modo tal a que todo mundo se embole naquilo e, de fato, como tem um buraco ali, porque falta as palavras que completam a própria estrutura da conduta que se vai narrar, o dever de você ter que narrar, e assim o que você faz? Você, naquilo que falta, você disse ontem, no que falta palavra, você mete palavra. Claro, tenho lá minhas dúvidas, porque acho que há, estrategicamente, uma narrativa cansativa, de modo tal, a que ninguém mesmo dê bola para aquilo. Não é? Ninguém mesmo
está muito preocupado em rebater a imputação. Ninguém mesmo responde para rebater a imputação, porque sabe que aquilo é uma demasia, ou aquilo está um pouco se lixando do que é ou que não é. A verdade é que, se você não imputa corretamente, é inevitável que a sentença depois venha a falha. E a sentença depois não responda no princípio da correlação. Por isso que de vez em quando você encarna o absurdo, não é? Encarna o absurdo. Às vezes os juízes negam um pedido que você não fez. A semana atrás sai publicado uma desgraça de uma decisão na qual o juiz diz que defere o pedido e tal. Eu entendi muito bem aquele negócio, liguei para o escritório. Que deferimento é esse que eu estou vendo aqui? Aí, só um minuto, vem para o senhor, tem um problema aí. Qual é o problema? Qual é o problema? Senhor, não pedimos nada desse movimento, das pernas. Porra, não é possível. Está entendendo? Então, o absurdo vem justo dessa desconexão, é uma desconexão. Você vai lá pedir A, B e C, ou se imputa o crime A, B e C, e de repente o cara acaba condenado por um outro crime. Então, o que te dá o direito de julgar, está entendendo? O que te dá o direito de julgar extra petita? Mas é tão normal, então, isso era uma coisa, não que tinha acabado. Nunca acabou as discussões a respeito da correlação, vamos ser sinceros. Sempre teve um negócio desse para saber se era emendasse o Libélio, se era mutasse o Libélio. Agora, sempre teve alguma coisa a respeito disso, mas nunca como é agora. Agora, às vezes vem uma imputação de X, o cara condena por Y, Z. Agora, depois diz que a culpa é do sistema, que é copiar, colar. Aí você diz, mas peraí, tem que ter originalidade desse negócio, é você que tem que julgar. Ah, mas é que eu copiei a sentença, fiz um copiar, colar da outra sentença, enfiei aqui. Na conversa dos juízes no foro, aquela que eu me referi ontem, isso seria motivo de vergonha total, porque o sujeito não se daria o direito de fazer uma coisa dessa. Mas parece que está dentro de um padrão, porque o que sucede? Sucede que nós temos trabalhado com processos nos quais, quando eles são impulsionados, quando a jurisdição é impulsionada, quando as denúncias vêm, quando as queixas vêm, já há, de uma certa forma, assim, entre aspas, a definição final. Aquilo que eu disse ontem do primado das hipóteses sobre os fatos, é como se toda a estrutura processual, todo o instrumento, a preocupação com a decisão certa e justa, como se tudo isso fosse alguma coisa que pudesse ser secundário, dado que você já tem a decisão pronta. Daí, evidentemente, tudo isso que se faz no processo é uma chatice. Tudo isso é uma chatice. É mais do que coerente que o cara diga que você é um estorvo, porque você começa a fazer pergunta, começa a inverter. E claro, isso nós vimos bem nos processos de uma determinadas operações que tem por aí, porque quando você começa a botar lá, e você começa a botar o dedo na ferida e desdizer aquilo que está pré-ordenado, nossa, aí os caras se transformam como se fosse numa guerra e você fosse o inimigo que está tentando solapar, você vira o bandido que está tentando puxar o tapete. E aí você olha para o negócio e diz, mas não é possível. Mas não é possível. Não é possível isso. Esse negócio não é assim, esse negócio é assado. Com muita insistência vem, de novo, com muita insistência vem a carga que você carrega de não se amoldar àquilo que está lá colocado, como tal. Pois bem, quando o Canilute estabelece esse padrão, digamos assim, e uma pretensão resistida ou insatisfeita como, digamos, a síntese da lide, vocês viram, né, que vem lá o conflito de interesse regulado pelo direito e depois essa noção de pretensão que ele faz entrar ali como o pilar-chave, né, o pilar mor
da própria construção do conflito, vamos dizer assim. Pode ser acessório ou não, entende? Nessas estruturas estão dentro do processo, nasce na esfera material, vai para a esfera judicial, levado pelo movimento que se faz com a ação. Bom, isso é alguma coisa que está colocada para ele sempre em função da base civil como credor e devedor. Então esse conflito de resistência é sempre por uma noção, digamos, a noção que coloca o lugar de credor e devedor. Porque, veja, daquilo não é uma disputa de irmãos, não é como se fosse credor da tua pretensão, devedor daquela pretensão. Enfim, o conflito é sempre colocado assim. E se você tem lide, quando você tem justo isso, ou seja, o conflito de interesse pelas pretensões, ou do que sobra da lide, que são as questões que dela ficam para serem levadas a juízo, se o que sobra dela é assim, a questão toda é saber, e aí a preocupação, por isso eu não tenho muito tempo para ir muito adiante, a questão de saber se isso é alguma coisa que serve para o processo penal. Essa era a questão. Que se passou muito rapidamente, depois eu deixo para vocês verem. Quando ele nas lições, nas leções de processo civil, ele avança com a tese, eu disse, todo mundo foi estudar o negócio. E aí a resistência veio de várias formas. Penalistas alguns ignoraram, alguns, boa parcela aderiu, a turma do processo civil aderiu, os caras de Milão aderiram, os penalistas de Roma resistiram, enfim. A coisa foi meio separada assim. Mas, digamos, as três maiores resistências, eu falo isso bem rapidamente, as três maiores resistências, a primeira veio de Piero Calamandrei. Por quê? Piero Calamandrei, ainda que concordasse com ele, digamos assim, na visão que ele tinha dado, o interesse, bens, homens, o que liga os homens aos bens, que é fundamental, digamos, na esfera civil, ainda que tivesse concordado com ele, não concorda, não concorda com a forma como ele estabelece a estrutura como um padrão, o padrão geral. Por isso que eu li há pouco. Ele diz, ou serve para um, não serve para nenhum. Isso serve para todos. Por quê? Calamandrei, nesse período, 1927 e 1928, Calamandrei estuda as chamadas ações constitutivas necessárias. Solução de sociedade, a anulação de casamento. O que sucede numa anulação de casamento? O que sucede? É possível que o marido queira anular o casamento e que a mulher não queira anular. Mas é possível que o marido e a mulher queiram anular o casamento. Se eles querem anular o casamento, percebam, não há conflito entre eles. Mas mais do que isso, não tem resistência na pretensão. Ao contrário, tem adesão. Ambos têm a mesma pretensão. Candereira dele isso, que veja que isso é uma desconstitutiva, mas é necessária. Ou seja, se você dissesse, eu sei que é assim, mas como o casamento é uma coisa tão relevante, o casamento é uma coisa tão relevante que não dá para vocês fazerem isso e depois, justo porque não tem conflito, justo porque não tem resistência de pretensão, você não exigir a intervenção do Estado, juiz, com função jurisdicional, com função processual ou com função de conhecimento. Tá certo? Ou seja, era como se você, para anular o casamento, se acertasse com a mulher e fosse numa jurisdição voluntária, resolver o problema da voluntariedade, como sucede nos casos, como suele acontecer nos casos de jurisdição voluntária. Então, nessa hipótese, o que se fez? Não vamos fazer, não pode ser assim. Não pode ser assim. Você é obrigado a demandar pela anulação do casamento. Eu não só vou nomear alguém que cuide justo do vínculo e que venha verificar e defender o próprio vínculo, como deve intervir o Ministério Público, tá certo? Deve intervir o Ministério Público, porque
porque aí tem uma outra estrutura. Então, Calamandrei, que está estudando isso, no que ele chamou de um processo civil inquisitório, Calamandrei, que está estudando isso, o que observa aí? É uma necessidade do processo. Estão ouvindo? Quer resolver o casamento só através do juiz. Então, independente de conflito, independente de líder, de resistência, de pretensão, ou seja, aquilo que Canelute tinha criado, independente daquilo, se quiser resolver, vai ter que ir no juiz. Juiz para atuar com função processual. Então, o que Calamandrei faz? Calamandrei contesta, e naquilo que contesta Canelute, Calamandrei salta fora, e aí é que vem com, digamos assim, uma figura de um litígio necessário, que ainda que não existe, de fato existiria como um litígio latente, não é? E colocaria em xeque, justo porque seria como algo, se existisse, como algo necessário de um conflito entre o cidadão e o próprio Estado que precisa tutelar os interesses que estão metidos naquilo que é o casamento que se quer solucionar e engendrar, digamos, um conflito que é possível hipotizar, mas que na prática não tem coisa nenhuma. Por que esse negócio é relevante? O que para mim é relevante? Canelute vai se explicar a respeito disso, usa metáfora, sai daqui, sai de lá, gira o eixo, não é? Gira o eixo da discussão, mas como que passa por cima disso, o que diz, mostra que é viável justamente para mostrar que pode ter processo ser livre, enfim, e justifica da forma como ele justifica, está aí, dá para ver depois. O importante para nós aqui, de fato, nesse aspecto, é no fato de se sugerir que pode ter, digamos, um conflito criado que, se não existir de fato, há de ser pensado como um conflito existente, não é? Justo porque você precisaria, o juiz, para solucionar. E não tendo conflito, você hipotiza um conflito hipotético entre o Estado, não é, e os dois. Coisa que não existe, porque é simplesmente uma hipótese que você tem. Se tivesse conflito entre os dois, teria que ser para o lado do Estado. Mas era uma formulação, então ele responde a isso. A segunda polêmica que ele tem, que é uma polêmica extremamente relevante, é de um cara que é do Ministério Público, chamado Júlio Paolo, que vai tocar justo no lugar que cabe ao Ministério Público. Porque ele diz, o que deve estar fazendo o Ministério Público no processo, principalmente no processo italiano, onde a estrutura privada foi-se embora. Então toda demanda é demanda pública. E o Ministério Público está lá. Ele diz, o que está fazendo o Ministério Público aí? Se você tem uma lida entre credor e devedor, e ela tem que aparecer sempre, onde está o lugar que o Ministério Público ocupa? Onde está o Ministério Público? Não tem como ser estuprado. Está entendendo? Então o cara joga de uma maneira tal a buscar um lugar, veja, que ele saca da realidade, não é que ele constrói Canelute e constrói a base, porque a base de fato é genial, cara. Imaginar a hipótese que ele imaginou, interesse, homem, bem, ligação, sabe, pretensão, contraste de pretensão, por isso é um negócio genial, mas o cara diz, espera. Na realidade do processo não é bem assim, porque o fulano mata cicrano, depois aparece o Ministério Público lá, acusando. Pior das hipóteses, teria que falar da família, não é? Porque é para a família, ainda todo o papel da vítima, o lugar da vítima. E aí não sobra muito espaço, né? O que Canelute faz? De uma maneira genial, ele foge da polêmica, gira a polêmica, gira para mostrar toda uma estrutura de substituição. É daí que nasce todas aquelas coisas da substituição, que a gente conhece lá na estrutura deles lá, toda a estrutura de substituição, não é? Porque a vítima é fulano, mas é o Ministério Público que está lá, então é o Ministério Público que fala em nome da sociedade para representar a vítima que está lá, o Estado se coloca naquele lugar. Enfim, o sujeito
Mas na pior das hipóteses, ele gira o discurso, mas na pior das hipóteses, isso mostra o quê? Isso mostra, para a estrutura do processo penal, uma debilidade da base teórica. Que lá no processo civil as coisas se passem assim, que lá no processo civil, nas necessárias, ele teve que se girar para explicar para Calamandrei. Aqui no processo penal, o que Pauli faz é mostrar pelos lugares que se ocupam no processo, a mostrar que tinha alguma coisa que não andava bem aí. A mim parece que, digamos assim, o golpe derradeiro, que de uma certa forma é o que corta o pescoço da base teórica e implode a teoria da lide no processo penal, é com esse advogado, professor de Torino, que chamava Francesco Invrea. É a terceira polêmica de fato importante. Por quê? Porque o Invrea não vai discutir, digamos, pontos isolados. Sabe, pode não ter conflito na constitutiva necessário, quero dizer, mas vai tirar toda essa porcaria daí e deixar minha teoria em pé do que manter esse negócio. Esse tipo de coisa, não é o lugar secundário que o Ministério Público pode ocupar no lugar, como Estado, no lugar da... E que infeliz a nossa vida tendo que estudar essa porcaria até hoje. Invrea vai com o dedo na ferida. E tá bom. Tudo bem, eu concordo. Você veio, adianta uma teoria muito legal, a dizer que a lide é um conflito de pretensões. Tá bem, eu concordo. Só que tem um problema. No processo penal tem uma montoeira de situações onde não tem pretensão nenhuma e tem processo. Tem pretensão nenhuma, tem processo. Né? Claro, começa pelo homicídio. Conta a história de um homicídio, de alguém que não tem nada no meio do mato, no meio da arena. O sujeito vai lá, alguém que não tem ninguém, que não tem nada, o sujeito vai lá e mata. Onde tu arranca uma pretensão à resistência? Se fosse o fato de que há um problema sério em relação ao processo penal, né? Porque aparece um crime, por exemplo, aparece um crime, a polícia está investigando, não consegue saber quem é, etc e tal, investiga, não tem nada a ver. De repente, com um determinado fulano, bate com arrependimento, ele pega o que tem de material, vai na polícia e diz, olha, quem cometeu aquele crime fui eu vim aqui para confessar o crime, estão aqui as provas, só que eu estou muito conduído com aquilo que eu fiz, com uma culpa, carregando uma culpa, eu quero ser punido. E Invrea diz, de onde diabo se tira pretensão e resistência de pretensão numa hipótese dessa, velho? Mesmo sem nada disso, para se punir, não só é necessário perseguir em juízo, como o juiz vai ter que fazer prova e julgar para condenar. Está entendendo? Então o cara diz, a interrogabilidade do processo, a exigência, a necessidade do processo produz por uma situação na qual você é obrigado a reconhecer que mesmo sem nenhum conflito, mesmo com uma adesão absoluta, mesmo com tudo isso, você tem processo. Eu particularmente vou ter mais adiante do que isso, quer dizer, eu aí fui mais adiante do que isso, porque diante desse quadro diz, acabou o troço. Essa base é uma base imprestável, essa é uma base imprestável para o processo penal. É muito inteligente, é muito bacana, mas é muito imprestável para o processo penal. Agora fui além, né, porque para nós ainda é pior do que isso. Ainda há pouco eu mesmo dei um exemplo disso. Se há extinção da punibilidade, pensem, vai existir processo até o juiz declarar a extinção da punibilidade. E se o acusado está preso por conta de uma decisão
deste processo, ele vai ficar preso, veja os efeitos que tem, ele vai ficar preso até o juiz declarar a extinção da punibilidade. Passado o prazo, não dá para você ir lá na porta do presídio e dizer isso, ó, eu sou advogado daquele cara, acabou a prescrição, pena tempo que passou, acabou ontem o prazo, eu quero levar o acusado. O que o cara do presídio diz? Bacana, só que aqui só entra com ordem do capa preta, só sai com ordem do capa preta. Veja, visível como tem algo extra. Acaba, extingue a punibilidade, o juiz tem que declarar, tanto que a decisão é declaratória, não é constitutiva, mas o processo está lá, produzindo efeito, dentre eles a prisão. O Maurício disse ainda há pouco, não tem cautelar, já é a pena. Que diabo de... Poxa, já é a pena. Eu digo, como a pena? Estou botando uma pena de um cara que está extinta, a punibilidade. Pena sem extinção da punibilidade? Veja como tem coisa para pensar. Veja como nós temos coisa para pensar nisso. Mas se não bastasse isso, só raciocinem comigo, porque vamos ver se dá tempo. Depois vou dizer um pouco mais disso. Nós temos um artigo no Código de Processo Penal, que é uma excrescência, naturalmente. É um absurdo, mas com todas as letras ele diz, eu estou falando do artigo 385, que mesmo que o Ministério Público peça absolvição do réu, o juiz pode condenar. Então perceba, o que diz o nosso código? O Ministério Público, ao contrário de se imaginar, eu particularmente não suporto sequer a ideia de pretensão, discuti isso com o Figueiredo Dias, por exemplo, eu que não suporto nem essa ideia, eu tenho dito isso para o Auri, nem a ideia de pretensão, não me viram falar de pretensão nenhuma vez. Nem isso é suportável, porque se eu imaginar que se tivesse pretensão de algum motivo, nessa hipótese o Ministério Público diz, a minha pretensão é igualzinha a do réu e eu quero que ele seja absolvido. Então, ao invés de ter conflito de pretensão, ora, tem convergência de pretensão. Mesmo assim, o código diz, mesmo que exista isso, portanto, que não tenha lide, o juiz condena o réu. Aí você olha para isso e diz, cacete, o que nós estamos fazendo com um conceito desse? Imprestável. Esse é imprestável. Porque diante desse conceito, eu teria que dizer, não tem mais lide, porque não tem mais lide, você não pode condenar. Então o código diz, mesmo que não tenha conflito, mesmo que não tenha lido, a gente pode condenar. Das duas, uma. Ou o conceito é imprestável, e é imprestável de verdade, ou é de outra coisa que se trata. Tá? É por isso que quando o Carneluto em 41 muda e nega esse conceito, nega a lide para o processo penal, começando a trabalhar com um conceito distinto, como se fosse algo que se devesse fazer, enfim, conceito de afare. Quando ele começa a trabalhar com isso, começa a avançar na direção do que depois ele vai fazer, que é negar, aí sim, negar mesmo o conflito de lide, quando lá no final, veja, ele muda uma segunda vez e diz, de fato, não tem mesmo a possibilidade de se discutir o conceito de lide no processo penal. E como não tem essa possibilidade, na verdade, não tem lide. O que o leva a falar de jurisdição graciosa, e tem a parte da doutrina que vai atrás dele para dizer que o processo penal é jurisdição graciosa. O processo penal é uma jurisdição voluntária. Pena de morte por um monte de gente, não é? Pena pesadérrima, e você diz que é jurisdição graciosa.